Caso Isabella Nardoni, Desvendando a Verdade. O documentário da Netflix. Você já assistiu? O caso que abalou o Brasil, mexeu com várias pessoas na época. O clamor popular. Vamos refletir sobre isso? Pegue, portanto, aí seu chazinho, seu café e bora lá. Vamos refletir juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Olá, galera, minha camisetinha, Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que aconteceu isso há 15 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje, porque eu vivi exatamente essa época. Esse caso mexeu muito comigo. Na época eu não era terapeuta ainda, mas olha como eu já sabia que realmente tinha coisas, né, que eu ia viver mais pra frente e que eu precisava, de repente, dentro de mim falava algumas coisas, porque eu realmente fiquei muito abalada, muito abalada. Eu tenho isso muito aflorado no meu íntimo. Então, enquanto eu não começo a ver alguma justiça, alguma coisa, eu não paro de ver o assunto. Na época aconteceu isso comigo, porque eu ficava inconformada. Eu falava assim, como assim? Eu ainda acho que tinha a esperança de que achassem alguma coisa que de repente não fosse o pai da menina que tivesse atirado ela pela janela. Então, eu ficava vendo, né? Eu vou até colocar um resumo aqui para vocês agora, né? Sobre o caso, né, para quem não conhece, né, que eu acho difícil a pessoa não conhecer esse caso. Mas tem pessoas que são mais novas, né, que não pegaram essa época. Vamos agora para um breve resumo do caso Isabella Nardoni. É um dos mais notórios e mais trágicos casos de homicídio que ocorreu no Brasil. Ele se desenrolou em 2008 e envolveu a morte da Isabella Oliveira Nardoni, uma criança de apenas 5 anos de idade. O caso chocou o país e recebeu uma ampla cobertura de mídia devido à brutalidade do crime e às circunstâncias que o cercavam. A noite do crime. O crime ocorreu na noite de 29 de março de 2008, na cidade de São Paulo, Brasil. Isabella estava na casa do seu pai, Alexandre Nardoni, e de sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. Também estavam presentes os irmãos mais novos de Isabella, os filhos de Alexandre e Ana Carolina. A queda do prédio. Por volta das 20 horas, uma ligação para o serviço de emergência foi feita informando que uma criança havia caído do 6º andar de um prédio. A criança era Isabella. Ela foi encontrada no jardim do condomínio gravemente ferida. O resgate e a investigação inicial. Isabella foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo sua vida. A investigação inicial levantou suspeitas sobre as circunstâncias da queda, já que havia marcas de violência no corpo da menina. A versão dos pais. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá alegaram que Isabella havia caído do prédio por acidente, enquanto eles estavam no apartamento. Eles disseram que havia deixado a menina sozinha por um breve momento e quando voltaram, a encontraram na janela e, em seguida, ouviram um barulho de queda. Perícia e evidências. A perícia revelou que as marcas de sangue no apartamento indicavam que Isabella havia sido ferida dentro do apartamento antes de cair. Além disso, as investigações apontaram que as versões dos pais eram inconsistentes com as evidências encontradas. Prisão e julgamento. Com base nas evidências acumuladas, Alexandre e Ana Carolina foram presos e acusados de homicídio qualificado. O julgamento começou em 20 de março de 2010 e foi amplamente acompanhado pela mídia. Condenação. Em 2010, Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, enquanto Ana Carolina Jatobá
foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Ambos foram considerados culpados pelo assassinato da Isabela. Recursos e desdobramentos. Os réus entraram com recursos, mas as condenações foram mantidas em instâncias superiores. O caso gerou debates sobre o sistema de justiça criminal brasileiro e questões de violência doméstica. Impacto na sociedade. O caso Isabela Nardoni teve um profundo impacto na sociedade brasileira, gerando discussões sobre a segurança das crianças, a atuação da polícia, a mídia sensacionalista e a importância da investigação rigorosa em casos de homicídio. O caso Isabela Nardoni permanece como um triste lembrete de vulnerabilidade das crianças e da importância da justiça na busca pela verdade e pela responsabilização em casos de crimes tão graves. A estreia na última quinta-feira, dia 17, do documentário sobre a morte da Isabela Nardoni reviveu a curiosidade dos internautas a respeito do caso. Nos últimos dias, a busca pelo termo Nardoni aumentou quatro vezes e muitos detalhes sobre o crime ainda não foram esclarecidos. Alexandre Nardoni, o pai da vítima, e Ana Carolina Jatobá, sua esposa, foram condenados pelo assassinato. O casal continua junto e ainda nega a autoria, mesmo 15 anos depois. Eu até lembro muito dessa parte, assim, que eles ficavam assim, falando. Uma hora eles falavam, entrou alguém no apartamento. Aí outra hora, não, porque fulano, alguém roubou a chave da Carolina, da esposa dele, e mandou, e talvez ela ficou um tempo sem a chave, ela perdeu a chave, alguém, sei lá, amigo, alguém da família, pode ter feito uma chave, então o apartamento não foi invadido, provavelmente, porque a pessoa tinha chave. Então, eles queriam sempre arrumar uma terceira pessoa, só que essa terceira pessoa não aparecia. E o pior de tudo é que quando vieram os peritos, que até eu assisti a doutora Rosângela explicando isso direitinho, quando vieram os peritos para fazer toda a investigação no apartamento, o que eles viram? Eles viram que havia sangue, mas não um sangue que veio de dentro para fora, não, era de fora para dentro. E que a menina, depois feito o exame nela, ela tinha sido esganada, e foi esganada com pessoas que tinha unha, porque o Alexandre Nardoni não tinha unha, ele roía a unha. Então, na perícia foi feito tudo isso. Aí, quando eles estão fazendo toda a perícia no apartamento, o que eles acham? Naquele apartamento, até vou colocar umas fotos aqui, o apartamento estava assim em estado lastimável de sujeira, de bagunça e tudo mais. Só que, apesar de estar tudo bagunçado, havia um balde com cândida. E dentro desse balde com cândida havia o quê? Uma fralda. E nessa fralda havia o quê? Sangue na fralda. Então, a perícia investigou que a menina estava com um ferimento aqui na testa, que ela já veio ferida de dentro para fora, ou de fora para dentro do apartamento, com esse ferimento, foi sangrando, alguém foi lá, pegou uma fralda, ainda ela foi esganada, e quando pegaram a camiseta, investigaram, pegaram a camiseta do Alexandre, que é o pai, viram que ele estava com marcas na camiseta, e as marcas certinho com a grade, a tela que foi cortada. Então, ele encostou na tela para poder jogar a menina, Triste demais esse caso. Esse caso mexe comigo porque você fica pensando que sai, igual a Suzanne von Richthofen lá, sai tudo fora do cronograma, Porque quando você tem os seus pais, que os pais deveriam ser pessoas que vão proteger a sua vida. Você vai ficar, quando você está perto dos seus pais, o que você pensa? Que o filho vai estar protegido. E vice-versa, Os pais junto com os filhos, a gente pensa que os pais estão protegidos pelos filhos, Porque família é instituição sagrada, certo? Só que quando acontecem esses casos, a cabeça da gente meio que fica assim, meu Deus, o que aconteceu aí?
Será que as pessoas são vítimas de transtorno? Será que, por exemplo, quando de repente aparece a madrasta aí, a madrasta poderia ter feito isso, mas no caso, quando a gente vê que pode ser que foi a madrasta que tirou a vida da menina e o pai teve que dar um jeito para, né, tipo, livrar que a madrasta fosse, né, pega de repente nesse crime, ele quis tentar consertar o que foi que ela fez, né, entendeu? Finalizar aquilo, né, em vez de chamar uma ambulância, alguma coisa para tentar salvar a vida da menina, não, ele foi finalizar. Então, é complicado, né? Aí, por que esse caso, Simone, ganhou tanto clamor, né, das pessoas popular na época? Por quê? Porque foi um caso, assim, onde as pessoas também ficaram, assim, com uma sensibilidade muito grande, com uma sede de justiça. Claro que a mídia, né, ficou falando disso 24 horas na televisão, né? E claro, né, as pessoas assistiam aquilo, então aquilo foi inflando, tanto é que a cena que você vê no documentário, onde pegaram, finalmente foram prender o casal e na casa deles e levaram eles para a delegacia, o guarda conta, né, o policial, né, o delegado fala assim, que teve que armar um esquema fortíssimo, que senão as pessoas podiam linchar o casal. De tanto que as pessoas queriam ver justiça, aí tinham várias faixas, tudo. Então, eu falo para vocês assim que vale a pena assistir o documentário. Por quê? Porque eu gostei muito no documentário, pois foca muito a Ana Carolina, que é a mãe, né, da Isabela, que era, né, a mãe da Isabela, e infelizmente, né, virou um anjinho. E aí ela foca muito nela, então mostra como foi que a visão dela de tudo isso, o que ela passou, o que essa mãe passou. Assim, a gente não deseja essa dor para nenhuma mãe, né? Porque ela entregou a sua filha pensando que a filha ia ser protegida, né? E quando ela vai para lá, ela vai desesperada e ela acha que foi um acidente. Ela não imagina que a filha, que cometeram um assassinato com a filha, né? Então, que cometeram um crime, na verdade, né? Então, é realmente uma história muito comovente, muito triste e que sai fora totalmente da nossa visão de mundo, que a gente tem aquela visão de mundo perfeito, onde a família acontece tudo maravilhoso e tudo, né, que a gente pensa que os pais vão proteger os filhos e isso sai totalmente fora de tudo isso. Então, eu queria dizer o seguinte, que a minha reflexão, faça você a sua parte bem feita. Não fique pensando assim que nem hoje eu conversei muito com meu marido sobre isso. Às vezes a gente fica se perguntando, vale a pena, né, você ser uma pessoa boa? Até que ponto isso a gente fica se perguntando, né? Porque a gente vê tanta maldade, tantas pessoas sendo ruins e a gente não vê assim algumas pessoas são punidas por isso, mas tem pessoas que continuam fazendo maldade e tal, e a gente fica pensando até onde que vale a pena você ser uma pessoa boa, aonde está o retorno disso? E aí é uma simples resposta para uma pergunta tão forte assim, né? Que é assim, você tem o retorno para você mesmo. Não pensa que você está fazendo, a sua conduta está sendo certa para você provar alguma coisa além do nosso Deus, nosso Criador. Não, você está fazendo isso por você, porque você está respeitando aquilo que você acha que é certo. Então, você vai ser sim uma boa mãe, você vai ser um bom pai, um bom filho para você mesmo. Agora, se você acha que a sua conduta não está sendo tão boa assim, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Reflita sobre isso, né? Veja se de repente é aquilo que você sempre quis na sua vida, né? Você de repente ter essa conduta que você está tendo com as pessoas,
né? Porque vai ter, né? Eu acredito muito que vai ter o juízo final. Então você tem que pensar que quando você for passar para esse juízo final, você vai estar preparado? A sua conduta está sendo totalmente correta? Ou tem alguma coisinha que você precisa consertar aqui ou ali? Pense muito bem nessa reflexão de hoje, que é o que eu tiro de tudo esse acontecimento que realmente abalou o Brasil, né, no ano de 2008. E eu fico por aqui. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, aperte o sininho das notificações, deixe seu like e outra, se inscreva no canal caso você não tenha inscrito nesse canal. E fique aí coração. Tchau, tchau! Salmo 91, versículo 1 a 16. Aquele que habita o abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará o refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que o devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. O Salmo 91 é um salmo encontrado na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. É conhecido por seu teor de proteção divina e confiança em Deus diante das adversidades. O salmo é frequentemente associado à ideia de abrigo e refúgio sob a guarda de Deus. O Salmo 91 começa com as palavras: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essas palavras estabelecem a confiança em Deus como protetor e refúgio seguro. O Salmo continua a descrever várias promessas e benefícios daqueles que confiam em Deus. Ele fala do livramento de perigos, proteção contra armadilhas e doenças e a presença constante de anjos guardiões. O salmista expressa sua confiança de que Deus estará com ele em todas as circunstâncias, enfrentando inimigos e superando obstáculos. O Salmo 91 também enfatiza a recompensa para aqueles que amam e conhecem a Deus. Ele promete longevidade, satisfação e salvação divina para aqueles que buscam a Deus e reconhecem sua autoridade. Como em todos os salmos, o Salmo 91 pode ser interpretado tanto no contexto histórico do povo de Israel, quanto no contexto pessoal de cada leitor. Ele oferece conforto e segurança espiritual para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em suas vidas, encorajando-os a confiar em Deus como sua proteção e refúgio. Muitas pessoas de fé encontram consolo e inspiração na palavra do Salmo 91, encontrando nele uma mensagem de esperança, fé e confiança na presença e cuidado de Deus em meio às provações da vida.
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.